Fala, Enenzeiro, Enenzeira, a gente está aqui para mais uma questão da playlist de Educação Física, segunda temporada, e a gente vai para uma questão tranquila, tá? 79,4% de acertos, mas que mantém um link com a questão anterior que eu fiz, discussão acerca de gênero, tá bom? Então, e esportes. 2020, primeira aplicação, questão do caderno amarelo de número 44, tá? Uma questão que no final a gente vai ver como é que foi a marcação letra por letra, e ainda uma questão que deixou o Bolsonaro, o ex-presidente da República, chateadinho. Vamos ver aí o argumento dele, se você concorda ou não com o argumento, tá bom? Não vou falar muita coisa agora para não tirar o debate final. Então, um debate interessante que a questão traz, disponível em apublica.org, acesse em 9 de agosto de 2017, tá bom? O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, então o texto é a minha base, o futebol é a modalidade que... Então tem que ler o texto, né? Vamos ver o que é que o texto fala sobre futebol, que é um assunto muito recorrente na prova do Enem. Tá? No meu caderno de questões, 1.100 questões do Enem, arrumadinhas por assunto, há uma sequência, uma sessão toda só para treinar educação física e futebol especificamente. Então, interessante aí para você que está treinando. Aqui embaixo na descrição do vídeo, www.decoduarte.com.br é o meu site, lá também você fica sabendo dos meus cursos e mais, como pertencer a meus grupos de WhatsApp da internet para você tirar suas dúvidas em tempo real comigo mesmo, hein? Então vai lá, olha aqui a descrição do vídeo. Então o texto diz o seguinte, ó: o suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres. O esforço é o mesmo, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para melhor do mundo. Isso é um texto muito curioso, né? Porque ele argumenta bem. Ele traz dados que vão corroborar, que vão confirmar o ponto de vista que se quer defender. Então Neymar só foi 3º, Marta já ficou 5 vezes em 1º lugar, mas é na conta bancária que a diferença entre os dois sobressai. Quanto vale o gol? Diz aí a imagem, né? Então, texto, portanto, a Marta ganha 400 mil de salário anual, enquanto o Neymar 14 milhões e meio de dólares. Já a Marta fez 103 gols pela seleção, o Neymar fez 50. E Marta tem 3.900, a média, né, de 3.900 dólares por gol. Neymar uma média de quase 300 mil dólares por gol. Então, uma matéria aí que coloca dados a respeito dessa discrepância entre Marta e Neymar. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais, disse o comando que eu já li. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade, né? Não é uma mobilidade, é uma modalidade, pelo amor de Deus, aqui foi um erro de digitação. O futebol é uma modalidade que apresenta proximidades com o tênis. Não, o texto diz o contrário, o texto diz que o tênis é uma modalidade quase equânime, né? Quase não, um dos esportes mais equânimes do mundo, ou seja, homens e mulheres têm uma remuneração muito próxima, né? As premiações, ele chega a dizer isso, que as premiações dos torneios são idênticas, tá vendo? Masculinos e femininos, os torneios geram a mesma premiação, então não tem uma similaridade com uma proximidade com o tênis. O futebol se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. O texto não diz especificamente que é uma identidade masculina no Brasil, tá? Mas a gente aceita o que ele está falando. É uma questão, como eu falei, de quase 80% de acertos, e a letra B não tem como contestar. Por enquanto, ela aí está plena, né? Ainda que essa primeira parte da questão até a vírgula seja um pouquinho exagerada, porque o texto não disse isso. Ainda que no imaginário, no senso comum, a gente saiba que sim, tá? Mas ele fala considerando o texto. Letra C, o futebol traz remunerações a jogadores e jogadoras proporcionais aos esforços de treinamento esportivo. Não, o texto começa desconstruindo nessa suposta igualdade, porque assim, o treino é igual, mas o salário é diferente, então não traz remunerações proporcionais. As mulheres não treinam menos a mesma quantidade de treino, porém, remunerações diferentes, tá? Então, letra C também não se aplica. Letra D, o futebol resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, remuneração mais alta para as jogadoras. Essa é horrorosa, gente. Pelo amor de Deus, se alguém marcou, né? Mas essa ideia é muito tranquila de não marcar. Eu acredito que tenha sido a menos marcada. No final do vídeo eu vou mostrar a marcação letra por letra, tá? E possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque como Marta. Não, existem expoentes de destaque,
nos dois campos, né? No campo masculino e no campo feminino. Então, sem maiores problemas, a marcação aí é letra B. Vamos ver logo aqui, ó, percentual letra por letra. Então, a gente tem aqui letra B, né? 79,4%. Escolas privadas, 93%, esbagaçando aí realmente uma das questões mais acertadas da história. Federal, né? Institutos federais, 92,2%. Escolas municipais, 80%. E as estaduais e aqueles que não declararam, abaixo da média de 79,4%, mas ainda assim uma marcação bem expressiva, arredondando aí 80%. A letra mais marcada depois da verdadeira foi a letra A, com 7%. Apresenta proximidades com o tênis, né? Até me surpreendeu. Depois a letra E, com 6%. Possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade. Aí já tá no campo do chute, né, gente? A letra D, por exemplo, só teve 3%, né? Resulta em melhor eficiência, foi a que eu achei que seria menos marcada. Então, a questão muito tranquila da competência diária de educação física, né? Compreender a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Habilidade 9, reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social, tá? Então, questão aí do Enem de 2020, que teve uma média acima, por exemplo, do que outros Enems, com 524 mais ou menos de pontuação. E me diz aí, você concorda com a questão do salário ser diferente? Você acha que tem a questão só ligada ao gênero, né? Vamos ver o que é que o Bolsonaro disse para a gente fazer uma discussãozinha aqui no final desse vídeo. Vamos lá. Você vê as provas do Enem, o banco de questões do Enem não é do meu governo, é dos governos anteriores. Tem questões ali ridículas ainda, tratando o assunto. Comparando mulher jogando futebol e homem, por que a Marta ganha menos do que o Neymar? Não tem que ter comparação. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil. O que o Neymar ganha por ano, todos os times de futebol junto no Brasil não faturam por ano. Como é que vai pagar para a Marta o mesmo salário? Isso chama-se iniciativa privada. O bicho é bruto, né? Claro que a questão traz como tema, gente, importante, a reflexão sobre a discrepância entre salário de homens e mulheres, né? Em outros setores isso também ocorre. A gente pode ter numa empresa homens e mulheres que desempenham o mesmo cargo e que têm uma remuneração diferenciada. Claro que isso no esporte, em especial no futebol, diz respeito também a uma questão da audiência. O que movimenta de dinheiro o futebol masculino não é aquilo que movimenta de dinheiro o futebol feminino, mas a reflexão sobre o tema é importante para que a gente pense e nós possamos chegar a uma sociedade mais igualitária, de fato, em todos os campos, inclusive no futebol, tá? Trouxe aí essa problematização para vocês pensarem sobre e queria agora te fazer um convite a que você continue comigo aqui no canal, procurando saber, será que você sabe o que é pastiche? Foi tema de uma questão de 2022, segunda aplicação, e já tá aparecendo o vídeo aqui do lado, é só clicar que a gente se vê em 1 segundo e você vai saber tudo sobre pastiche. Clica aí, te espero.